Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Alessandra, como é que vocês estão? Então vamos retomar a nossa aula da semana passada, então, que nós começamos a falar sobre a evolução dos seres vivos. Falamos já um pouquinho sobre o que é evolução, falamos do primeiro cientista evolucionista, que foi o Lamarck, e sobre as ideias dele, não é? E hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre Charles Darwin. Provavelmente vocês já ouviram falar em Charles Darwin. Mas quem foi Charles Darwin, né? Não sei se vocês sabem, mas Charles Darwin é conhecido como o pai da evolução. Ele era um naturalista inglês que, através de sua teoria sobre a evolução dos seres vivos, mudou então o pensamento de vários campos ligados à biologia e à antropologia, sendo o primeiro a desenvolver e a publicar uma teoria científica chamada seleção natural. Eu vou contar um pouquinho então da história de vida do Charles Darwin. Charles Robert Darwin nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809 em Shrewsbury, na Inglaterra. Ele era filho do médico Robert Darwin e Susanna Darwin. Charles Darwin pertencia a uma notável e rica família, das quais eram ligadas à elite intelectual da época. Quando Charles Darwin tinha apenas 8 anos de idade, a sua mãe faleceu. Em 1818, um ano após a morte da mãe, o pai então de Charles Darwin mandou Charles Darwin para uma escola-internato. Lá, Charles Darwin não se interessava apenas pelas matérias, mas ele era um colecionador, ele adorava colecionar coisas, minerais, insetos, ovos de pássaros. Ele gostava muito de caçar, ele gostava de cães, ele gostava de ratos. Charles Darwin, então, ingressou no curso de medicina, seguindo, então, os passos do pai e do avô, que eram médicos. Mas, no entanto, desde que ele teve que operar uma pessoa sem anestesia, Charles Darwin descobriu que não daria para ser médico e abandonou o curso de medicina. Seu pai deixou propriedades a ponto de Charles Darwin não precisar trabalhar para o seu sustento. Aconselhou então para se dedicar à igreja anglicana, e ele fez isso então em 1827. Conta a história que Charles Darwin não ficou feliz com o que aprendeu lá. Segundo o próprio Darwin, que contava, ensinavam então que a Terra tinha sido criada às 9 horas da manhã do dia 23 de outubro do ano de 4004 a.C., e que todas as espécies eram criadas ao longo de 6 dias e que jamais teriam sofrido mudanças desde então. Não sei se vocês já ouviram falar, pessoal, mas Charles Darwin, ele participou então de uma grande expedição. E essa expedição, então, ele tinha apenas 22 anos. E essa expedição, então, datada de 1831, Charles Darwin agora é convidado a participar, então, de uma viagem. Conta a história que a pessoa que foi convidada para participar, então, dessa expedição de pesquisa ficou doente e não pôde ir. E o capitão do navio, então, lembrou de Charles Darwin e convida Charles Darwin, então, para ir nessa expedição. Então, no ano de 1831, aos 22 anos, Charles Darwin agora embarca no navio HMS Beagles e vai, na sua viagem, Sua primeira parada
em janeiro de 1832, foi na ilha de Cabo Verde. Enquanto a maioria da população do navio dedicava-se a explorar a costa, Darwin ficava em terra coletando materiais da flora e da fauna, tão pouco conhecidos pelos europeus da época. De Cabo Verde, então, a embarcação veio para Fernando de Noronha e em fevereiro aportou em Salvador. Em abril, chegou ao Rio de Janeiro, onde Darwin permaneceu em terra, enquanto seu navio retornava para Salvador para rever cálculos cartográficos. Ali, Charles Darwin então realizou uma série de observações. Não sei se vocês já ouviram falar, pessoal, mas Charles Darwin chega agora então no arquipélago de Galápagos, situado no Oceano Pacífico, que compreende o território do Equador. Lá então, nesse lugar, existem várias espécies raras de animais, como tartarugas gigantes, iguanas, pássaros. Darwin, então, constatou a existência de espécies de árvores, tartarugas, aves em diferentes ilhas. Então, Darwin realmente passou a duvidar da imutabilidade das espécies, principalmente após observações realizadas. Foi estudando a fauna de Galápagos que Darwin então elaborou a famosa teoria da evolução das espécies. Suas observações nesse arquipélago, distância de 1000 quilômetros do litoral equatoriano, foram determinantes na divulgação de 2 décadas depois da sua obra-prima chamada Origem das Espécies. Então esse foi o livro que Charles Darwin escreveu, Origem das Espécies, muito famoso. Formadas por 13 ilhas maiores e 17 ilhotas, Darwin notou que em Galápagos as condições ambientais variavam um pouco de uma ilha para outra, mas que essas diferenças tinham influência sobre o tamanho do bico dos pássaros da mesma espécie, dependendo do tipo de semente que crescesse no local. Com isso, chegou à conclusão que em um determinado território relativamente pequeno pode haver 14 espécies do mesmo pássaro e suas variações estão relacionadas com o ambiente em que vivem. Darwin também ficou impressionado, então, com os animais que existiam lá, não é? Tartarugas que em nenhum lugar do mundo existe. Essas tartarugas são gigantescas, né? Então Darwin considerou então Galápagos como um laboratório natural. Essas tartarugas não existem em lugar nenhum do mundo, né? Somente em Galápagos. Galápagos é considerado um patrimônio natural da humanidade, porque somente lá existem espécies únicas, raras, que em lugar nenhum do mundo existe, como por exemplo os atobás das patas azuis. Olha que pássaro lindo, maravilhoso. As iguanas gigantes também, não é? Então lá nós temos animais únicos no planeta, né? Olha que foto linda. Tartarugas gigantes, né? Lindíssimos, né? Então animais que só existem em Galápagos, tá? Então, pessoal, essa então foi a nossa aula de hoje, né? Falamos um pouquinho então sobre Charles Darwin, né? E na próxima aula então nós vamos falar sobre a teoria do Charles Darwin, então, né? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Um abraço a todos.